Pessoal, então hoje a gente vai estudar os fenômenos ondulatórios. Então, quando a gente estuda uma onda, a gente viu que uma onda nada mais é do que uma perturbação no meio. Então, a partir do momento que a gente provoca uma perturbação, essa perturbação se propaga na forma de uma onda. Então, se a gente transportar uma onda, por exemplo, uma perturbação em cima de uma lagoa, provocada por uma pedra que a gente jogou, por exemplo, a gente transportar ela para um plano bidimensional, a gente vai ter isso daqui. As linhas azuis são as cristas da onda e as pontilhadas são os vales. Então, essa distância aqui entre uma linha azul e uma linha pontilhada é o comprimento da onda dividido por 2, né? Porque é a distância entre uma crista e um vale. Então, essas são chamadas de linhas da onda. A gente também tem os raios de onda, que é para onde as ondas estão se propagando, ou seja, para fora. E a gente tem a frente de onda. A frente de onda nada mais é do que a crista que separa o meio onde teve a perturbação e o meio onde não tem a perturbação. Então, essa é a frente de onda. Então, uma onda, ela pode sofrer reflexão, pode sofrer refração, igual o que acontece com a luz. Então, por exemplo, se a gente tiver uma corda amarrada numa extremidade fixa e a gente fazer uma perturbação nela, ou seja, uma onda, ela vai se propagar em direção a essa extremidade fixa e na hora dela voltar, ou seja, na hora dela sofrer reflexão, ela vai voltar para baixo. Isso quando ela está numa extremidade fixa. Agora, se a extremidade dela for solta, ela vai voltar na mesma orientação, ou seja, para cima. Então, ela vai na parte de cima e vai voltar na parte de cima também. Então, mais especificamente aqui, a gente está vendo como é que funciona a reflexão de uma onda. Lembra que a luz, ela vinha na superfície e era refletida. A onda é a mesma coisa, ela vem, atinge a superfície e é refletida. Só que na onda, a frequência ela nunca vai mudar, porque a frequência depende da fonte. A velocidade e o comprimento da onda pode mudar, só que na reflexão, o raio de incidência e o raio de reflexão é igual, então não vai mudar nada, não muda a velocidade, também não muda o comprimento de onda. Então, o raio incidente e o raio refletido é praticamente igual. Agora, na refração da luz, da onda, né? Da onda, o raio ele penetra o meio. Então tem uma mudança no raio incidente e o raio refratado. Então nisso vai fazer com que altere a velocidade de propagação da onda e também o comprimento de onda. Só que a frequência, como depende da fonte que emitiu essa onda, não vai se alterar. Então a gente consegue fazer uma relação. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refratado é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2. E também é igual ao comprimento de onda no meio 1 sobre o comprimento de onda no meio 2. Então a gente consegue fazer essa relação. Então, mais posteriormente, Hughes também ele desenvolveu um princípio que falava que se a gente pegar qualquer ponto em uma onda, a gente consegue usar esse ponto como uma fonte de perturbação para a próxima onda, ou seja, qualquer ponto que a gente pegar na onda vai funcionar como uma fonte pontual de perturbação no meio. Então esse ponto vai servir para formar a próxima onda. Então o princípio de Huygens fala isso, que a partir de um ponto qualquer da onda, ele vai servir como uma fonte de perturbação para a próxima onda. E por último, a gente também consegue fazer uma polarização da onda. Então, a polarização ela só funciona com ondas transversais. Lembra que quando a propagação é perpendicular à variação da onda. Longitudinal não dá para a gente fazer polarização. Polarização é o que? A gente tirar interferências da onda. Então, lembra que quando a gente tem uma onda eletromagnética, ela propaga tanto na vertical quanto na horizontal. Então, imagina que a gente coloca uma fresta na vertical. A gente vai barrar a onda que está vindo na horizontal, só vai passar a onda na vertical. Então, a gente está, por exemplo, tirando a interferência da onda.
a gente só está deixando passar a frequência de onda que a gente quer. Então, por exemplo, um óculos de sol. O óculos de sol, ele está polarizando a onda, porque ele está retirando os raios que a gente não quer e deixando passar somente o que a gente quer. Ele também não bloqueia toda a luz, senão a gente não ia enxergar. Então, assim a gente consegue polarizar a onda. Tem o óculos também que bloqueia a luz azul. Então, a gente bloqueia só uma faixa de onda que está passando. É como se a gente pusesse uma fresta. Aí a onda teria que passar sobre aquela fresta. E a onda que não conseguir passar vai ser barrada no meio. Então, é importante a gente estudar ondas, porque ondas, elas permeiam muitos fenômenos que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, o terremoto, ele é uma perturbação quando duas placas tectônicas se chocam, e a partir disso as ondas se propagam na forma do terremoto e também de tsunamis quando é transmitido para a água. Também tem quando a onda ela entra em ressonância com uma ponte, por exemplo, a ponte começa a bambear e também pode quebrar o concreto. Teve um caso que aconteceu isso também. Então, as ondas elas estão muito presentes no nosso cotidiano, então ela acaba permeando várias áreas da nossa vida, principalmente da engenharia. O engenheiro tem que ficar muito preocupado com as ondas, porque pode gerar rupturas em estruturas. Pessoal, tudo bem?